Tudo bom, meus amigos? Como é que estão vocês? Conforme a gente colocou no grupo de WhatsApp, essa semana e a outra, nós vamos fazer uma revisão daqueles assuntos mais importantes que nós tivemos dentro do primeiro semestre. Aqueles assuntos que estarão ligados ao SSA e ao Enem. As provas estão chegando, não é isso? Esse semestre é mais curto e a gente precisa ter na memória tudo que a gente precisa para fazer uma boa prova. Não é isso mesmo? Então, vamos recordar o que é que a gente viu de história para o SSA. Em primeiro lugar, a gente começou falando sobre história como ciência, né? Demos a definição de história: é a ciência que estuda o fato histórico. O que é fato histórico? É o evento ocorrido no passado, resultante da vontade humana que modifica e transforma a realidade. É a ciência. A história é uma ciência. Portanto, é um conjunto de conhecimentos certos, metodicamente adquiridos, sistematizados e demonstráveis. Não é uma opinião. A história não é literatura. Não é a visão pessoal de quem escreve aquele fato. É ciência porque tem uma metodologia própria, não é? A investigação, a analogia, a dedução, a ilação são métodos científicos usados pelas outras ciências humanas também. O historiador, por exemplo, quando pega um documento, antes de lê-lo e traduzi-lo, ele precisa garantir que aquele documento é verdadeiro. E aí o que acontece? Ele vai submeter o documento primeiro a uma análise, não é, espectrográfica física, para saber se aquele material é realmente de uma determinada época. A datação cronológica, em que tempo esse documento foi produzido, ou esse objeto foi produzido. Depois, análises químicas. A tinta que está sobre esse objeto ou que serviu para a confecção da escrita. Que materiais são esses? Eles são materiais correspondentes ao tempo que a marcação espectrográfica foi feita, o método do carbono 14 que garante a datação. Está vendo? Depois aí o historiador vai ler esse documento. Como é que eu posso ter certeza que aquilo foi produzido no tempo que os físicos e os químicos dizem que aquele documento tem? Aí a história vai se ajudar das chamadas disciplinas auxiliares. E aí existe uma disciplina auxiliar chamada diplomática, que é a análise formal do documento. Quem escreveu? Por que escreveu? O que escreveu foi escrito por alguém que tinha a autoridade de fazê-lo? O conteúdo desse documento pode ser considerado verdadeiro ou é uma falsificação? Se é verdadeiro, existem outros documentos que possam comprovar que isso é verdadeiro? Ou existem outros documentos que relatam o mesmo acontecimento, mas de uma forma diferente? Isso é a diplomática, que foi desenvolvida no século XVII, no final do século XVII, 1682, quando um monge beneditino francês da abadia, não é, de São quem? Como é o nome dele, meu Deus do céu? Eu me esqueço o nome do santo da abadia. Jean, menino, agora eu me esqueci o nome do camarada, o nome do frade, Mabillon, Jean Mabillon, não é? Abadia de São Mauro. Como é que eu podia esquecer Mauro, não é? O grande professor de técnica de redação que a gente tem, não é? De produção de escrita, que a gente acompanha do primeiro e segundo ano
aqui no NAP, né? Então, Jean Mabillon vai escrever um livro chamado Sobre os Documentos. Claro que ele escreveu em latim, De Re Diplomatica. Por isso, o nome dessa ciência é diplomática. Diplomacia é a carreira daqueles que vão trabalhar para a assinatura de acordos, né, e estabelecer alianças entre países. Diplomata é o profissional que trabalha com a diplomacia, com a questão, né, dos acordos entre países e a documentação que garante esses acordos. A história é a ciência que estuda o fato histórico. O fato histórico, o acontecimento do passado, aí a noção de tempo, né, que é uma criação humana, que vocês já viram em filosofia, né, que o tempo é uma criação humana, e para a física de Einstein, tempo e espaço são uma coisa só. Existe o tempo subjetivo, é aquele que a gente conta em função das nossas emoções. É quando eu estou amando uma pessoa e a gente marca um encontro, o tempo parece que passa devagar. Aí quando eu estou junto dessa pessoa de quem eu amo, né, e ela vai ter que ir embora, aí eu acho que o tempo passou muito depressa. Isso é que a gente chama tempo psicológico, né? São as visões pessoais subjetivas, né, do transcorrer de um evento e de outro. O tempo físico é aquele que a física, que as ciências da natureza usam para marcar o início e o fim de um fenômeno. A velocidade, expressa em segundos, por exemplo, né? O tempo histórico é aquele tempo construído abstratamente para dividir o processo histórico em fases, etapas, dias, meses, anos. 5 anos, um lustro. 10 anos, uma década. Meio século, 50 anos. Século, 100 anos. Milênio, 10 séculos, 1000 anos. E assim por diante. Então, o passado é aquilo que está atrás de nós pelo menos uma geração. Alguma coisa em torno de 25 a 30 anos antes de nós. De 25 anos até nós, a gente chama de o tempo recente. Um historiador toma muito cuidado para fazer análises do tempo recente. Por quê? Porque ele viveu esse tempo. Né? E quando a gente vive um tempo histórico e vai fazer análise desse tempo, a gente pode cometer falhas, a gente pode cometer erros. Por isso é sempre prudente para um historiador falar sobre o passado. Algo que está antes dele pelo menos uns 30 anos. É mais seguro. O futuro não pertence à história. Um historiador fazer previsões, prognósticos, não. Vamos deixar isso para os astrólogos, não é? Os adivinhos, os sensitivos, coisas assim. O povo, na sua inteligência, costuma dizer: o futuro a Deus pertence. Então, não. O historiador pode dizer que, e aí é uma opinião, não é mais uma análise científica. Diante do que nós temos hoje, se isso se mantiver, é provável que... Mas eu digo logo a vocês que todas as vezes que historiadores se meteram a fazer previsões, erraram. Todas as vezes. Não há uma previsão, um prognóstico feito por um historiador que tenha acontecido, que tenha ocorrido quando ele projeta o futuro. Análise do presente também. Às vezes, não é? Está começando mais uma guerra lá no Oriente Médio. Aí as televisões, os meios de comunicação vão entrevistar um historiador e perguntam quais as causas, o que pode ter motivado esse fato. O historiador, se tiver bom senso, ele diz: olha, o que nós podemos afirmar é que esse problema nasceu em tal época, se desenvolveu em tal época, e que o que está acontecendo hoje é um desdobramento disso daí. E pode acrescentar também:
É cedo para fazer qualquer análise, porque nós não temos ainda todas as informações que nós precisamos para analisar esse evento, para entender esse fato. Um historiador prudente, honesto, diz isso. Deve dizer isso. Não pode começar a fazer. Não, é porque está acontecendo dessa forma, porque tal partido, tal isso, tal grupo terrorista, o exército, isso aqui. Ele vai terminar errando. Daqui a 5 anos, quando a gente analisar essa entrevista, vai perceber quanto engano, quanta falha aconteceu. Por quê? Porque diante de um fato que está acontecendo agora, nos falta documentação para saber o que motivou aquelas ações e, consequentemente, ações que provocaram mudanças e transformações. O fato histórico é o evento ocorrido no passado, resultante da ação humana, que modifica e transforma a realidade. Então, eu só posso ter uma visão de um fato histórico quando eu estiver distante dele, quando eu tiver acesso a todas as informações. Muitos governos, por exemplo, limitam a análise de documentos. Existem documentos da Guerra do Paraguai, que historiadores brasileiros não podem ter acesso. Existem documentos que são resguardados pela lei por 5 anos. Só podem ser lidos daqui a 5 anos, por 10 anos, por 25 anos, por 50 anos. Tem um projeto por aí que quer resguardar certos documentos por 100 anos. Isso é uma esculhambação. 50 anos já é muito. Documentação oficial não pode ficar mais do que 20 anos escondida como segredo de Estado. Porque a democracia corre risco quando ela não tem todas as informações que precisa. Estudando documentos, a gente descobre que muitas revoluções não foram revoluções, foram meros golpes de Estado. Que muita ação em nome da democracia, na verdade, justificava ditaduras e ditaduras cruéis, monstruosas. Muitos que se apresentavam como homens bons, na verdade, eram corruptos. É preciso tomar cuidado, portanto. E, por isso, todas as vezes que existe uma ditadura, historiadores são normalmente perseguidos. Historiadores, filósofos, sociólogos correm logo o risco de vida. Por quê? Porque esse pessoal trabalha com a verdade. Eu posso até, numa ditadura, perseguir um físico, um químico, mas eles ficarão lá para os últimos lugares de uma lista de perseguidos. Historiadores serão logo, e filósofos estão logo na cabeça da lista. Porque eles, claro, pelo compromisso com a verdade, vão atrapalhar a nova ordem, os novos donos do poder. Se a história é uma ciência, ela utiliza métodos científicos e precisa de outras ciências que colaborem com o seu desenvolvimento. A gente sabe que existem ciências que auxiliam a história. Aí a gente viu, por exemplo, que a economia, a política, a sociologia, a geografia, a filosofia são ciências muito ligadas à estatística, à história. E existem aqueles conhecimentos técnicos que estão ligados diretamente à história. Que se a história se acabar, esses conhecimentos perderão sentido. É o exemplo da diplomática que a gente falou. A genealogia, que investiga a origem de determinadas famílias, e os parentescos entre essas famílias. No caso das monarquias, a questão do parentesco entre as famílias nobres é muito importante, porque isso garante a legitimidade do poder e da sucessão do trono. Não é isso? As dinastias precisam da genealogia. Mas quando a gente vai analisar, por exemplo, a genealogia dos homens que governaram Pernambuco, desde as capitanias hereditárias até hoje,
Duarte Coelho Pereira, o governador Paulo Câmara, 500 anos, a gente vai descobrir que Pernambuco, ao longo desses 500 anos, foi governado apenas por 23 famílias que se revezam no poder há 500 anos. E a gente chama isso de república. E a gente chama isso de democracia. Não. Quem conhece a história do Brasil está lembrado que no século XIX, na Revolução Praieira, o final do ano de 1848, num jornalzinho da oposição do Partido Liberal, na verdade, uma facção radical do Partido Liberal, o chamado Partido da Praia, por isso Revolução Praieira, publicava uma quadrinha, uns versos. Quem nasceu em Pernambuco há de estar desenganado, ou há de ser cavalcante, ou há de ser cavalgado. O que significava isso? Que a oligarquia cavalcante governava Pernambuco há muitos séculos e continuou até o século XX. Está vendo? A genealogia mostra isso. E óbvio que um conhecimento desse, usado por um historiador, incomoda. Incomoda, mas a verdade é essa. A heráldica, o estudo dos brasões, dos símbolos da nobreza, genealogia heráldica, numismática, que estuda as moedas, os padrões monetários que existiram no mundo. E a gente cita, como é que a gente sabe por quanto Judas vendeu Jesus em dinheiro de hoje? Algo equivalente a 35, 40 mil reais. Os 30 dinheiros que ele recebeu tinham esse valor hoje em dia. Puxa vida, Judas não sabia negociar. Vender um homem como Jesus para os cristãos, o Filho de Deus, por 40 mil conto, ele não sabia vender mesmo. Não tinha ideia de como aquela mercadoria era extremamente valiosa e que aquele homem terminou com as suas ideias, criando uma instituição, uma doutrina nova que iria transformar o mundo ocidental. Está vendo? A numismática nos diz isso. O valor dos vários sistemas de dinheiro que o mundo teve em várias épocas através dos séculos. A gente viu também que a história é um processo, ou seja, é algo que está continuamente sendo feito. Ainda que a gente não perceba que nesse momento que a gente está falando agora está acontecendo o fato histórico, mas a gente vai saber depois, mais adiante, no futuro, olhando para o passado, a gente vai saber o que era fato histórico e o que não passava de um fato sem importância. Tem muita gente que acha que a todo momento, em todo lugar, está havendo fato histórico. Mas eu volto a lembrar, fato histórico é o que modifica e transforma a realidade. Tem muito prefeito de cidade do interior que, quando inaugura um chafariz, para o público usar numa praça aquela água, aí diz: meus compatriotas, o que nós estamos fazendo agora na inauguração desse chafariz, dessa torneira, é um fato histórico para a nossa cidade. Não, isso não é um fato histórico. Isso não modifica e transforma as relações de poder, as relações econômicas. Quem é pobre vai continuar pobre. Quem manda naquela cidade, as oligarquias que mandam, continuarão mandando. A sociedade continuará dividida segundo um critério de riqueza. E é assim que é o mundo capitalista. Não haverá culturalmente nenhum avanço. As escolas daquele município não vão melhorar o seu desempenho porque foi inaugurado um chafariz. Ou seja, as estruturas que sustentam
uma sociedade, economia, política, estrutura social, ideologia, cultura, elas não vão se modificar. Então a inauguração daquele chafariz não é um fato histórico. Agora, quando eu mexo com o modo de produção, quando eu mexo com a organização social, quando eu modifico a estrutura política e quando eu crio novas ideias, então esse evento que provocou essas mudanças é um fato histórico. Para que um fato histórico aconteça, é preciso que a estrutura que está existindo até então, ela comece a sofrer pequenas rachaduras, né? Rachaduras que irão aumentando, ampliando ao longo de anos, até que aquela estrutura desaba. Pronto. Ou ela vai sendo remendada e, na medida que vai sendo remendada, se torna outra coisa. Quando a mudança é rápida, profunda e geralmente de forma violenta, ela é chamada de revolução, ou guerra civil, ou guerra mundial. Pronto. Quando a mudança é lenta, que a gente não percebe, mas depois de 300 anos, comparando, as coisas são diferentes, né? Então a gente chama de evolução histórica. Revolução histórica, evolução histórica. A maior parte das mudanças na história se faz por evolução, mas as revoluções acontecem. Essas rachaduras na estrutura a gente chama de crise. O que é crise? Crise é uma situação de quebra dos padrões de uma estrutura em um determinado momento, que a gente chama conjuntura. Por exemplo, o Brasil está vivendo, nesse momento, uma conjuntura favorável. Nós estamos num processo de crise institucional, porque há grupos que são contrários à democracia e fazem manifestações pedindo o retorno da ditadura militar, da legislação de exceção, o AI-5 é uma dessas propostas, renovar o AI-5, fechar o Congresso Nacional, fechar o Supremo Tribunal Federal, pôr em dúvida a legitimidade, né, das eleições e dos instrumentos que atualmente, né, fazem funcionar o voto, a escolha, a chamada urna eletrônica, não é isso? Nós estamos vivendo momentos em que há desentendimento entre os três poderes, que deveriam ser independentes e harmônicos. Nós estamos vivendo um processo econômico de dificuldades. 14 milhões e meio de desempregados. 20 milhões de pessoas que acordam todo dia sem saber o que vão comer. Sem saber o que vão comer. Nós estamos vivendo um processo de redução das rendas da classe média de quase 90 milhões de famílias. Não são 90 milhões de pessoas, 90 milhões de famílias. Então tudo isso se reflete na política, né? Nós estamos tendo crises entre os partidos, desentendimentos na aprovação de leis que precisam salvar o Brasil. Nós temos o problema da corrupção, que continua endêmica, ela não se acabou, ao contrário, ela continua. Há um aumento da violência. Do ponto de vista cultural, nós já perdemos um museu nacional no Rio de Janeiro. Perdemos um galpão de nossa cinemateca com mais de 1 milhão de documentos que viraram fumaça. A cultura brasileira. A pandemia dificultou o desenvolvimento do teatro. Está vendo? Do próprio cinema, dos espetáculos de cultura
literatura, orquestras sinfônicas, de show de rock, de música popular, o lançamento de livros, a ida a bibliotecas, a pesquisa, a redução das verbas para a educação e para a pesquisa científica. Então nós estamos vivendo um momento de crise. Se esse momento não for solucionado através do esforço, da liberdade pessoal das nossas lideranças, essa crise pode aumentar e a rachadura pode virar uma fenda, pode virar, não é, um buraco nos alicerces, nas bases da estrutura do Estado brasileiro, e aí a gente pode desmoronar alguma coisa. Cabe aos historiadores, não é, irem checando essas crises. Então, de crise em crise, você vai somando essas rachaduras e elas de repente podem se juntar e aí vem uma mudança brusca. Não é ruim porque a gente está vivendo essa crise, mas as crises são necessárias, senão a história não anda. Por último, a gente viu que alguns historiadores resolveram dividir a história em pedaços, em etapas, né? Na Idade Média vem a primeira divisão, né, em que a história é dividida antes e depois de Cristo. Mais adiante, né, o tempo histórico é dividido em o tempo do pai, falando-se, não é, da Idade Antiga, o tempo do filho, que seria a Idade Média, que os pensadores estariam vivendo, e o tempo do Espírito Santo, que seria o futuro, que terminaria com, não é, o fim do mundo, o Apocalipse, como normalmente a gente chama. No século XVII, um cronólogo alemão, Johann Keller, que a gente termina chamando ele pelo nome latino de Cellarius, dividiu a história em Idade Antiga, não é, que corresponde, não é, à fundação de Roma até a queda do Império Romano Ocidental, a conquista de Roma pelos bárbaros érulos. Da queda de Roma, essa parte aí foi chamada Idade Antiga. Da queda de Roma até a queda de Constantinopla é chamada Idade Média, e da queda de Constantinopla em diante, a Idade Moderna. Mais tarde, na época de Napoleão Bonaparte, os historiadores da época, não é, usaram a data da Revolução Francesa, 1789, para dar início a uma nova idade, a uma quarta idade, idade contemporânea. Veja que essa divisão fala de acontecimentos que se referem à história da Europa. Essa divisão não tem sentido para incas, maias e astecas. Não tem sentido para as civilizações da África. Não tem sentido para a Índia. Não tem sentido para a China, para o Japão. É uma divisão europocêntrica, que pode até servir para a Europa, mas não serve para o resto do mundo. Então, essa divisão, apesar das falhas que ela tem, terminou sendo imposta para o mundo inteiro. E ainda hoje a gente usa a Idade Antiga, Média e Moderna. No século XIX a gente descobriu que antes de Roma existia o Egito e a Mesopotâmia. Aí a gente teve que incluir essas sociedades dentro da Idade Antiga. Aí dividiu a Idade Antiga em Antiguidade Clássica e Antiguidade Ocidental. Antiguidade Oriental e Antiguidade Clássica Ocidental. E também no século XIX, a gente percebeu que antes do Egito e da Mesopotâmia, os homens já existiam e construíam palafitas, e construíam aldeias, e fabricavam instrumentos em osso, madeira e pedra, e inventaram o tear, inventaram a cerâmica, o barco e a roda, e não tinham escrita. Aí os historiadores positivistas do século XIX chamaram esse tempo antes da invenção da escrita de pré-história.
como se só pudesse existir história com a invenção da escrita. O primeiro se chamou Idade da Pedra, dividida em Idade da Pedra Lascada e Idade da Pedra Polida. Depois se estabeleceu o nome pré-história, que também é absurdo. Como pré-história? Desde que o homem, não é, através de sua liberdade, sua vontade, não é, realizou atos que mudaram e transformaram a realidade, começou a história. Quando o homem inventou o primeiro instrumento, ele fez algo que nenhum bicho nunca jamais fez, até hoje. O bumerangue, né? O machado de pedra, a faca de sílex, a zarabatana, o arco, a flecha, a lança, usou o fogo pela primeira vez. Pronto. Isso são eventos históricos. Como pré-história? Na verdade, tudo é história. Bom, mas essa divisão, com essa nomenclatura ultrapassada, mas ela continua sendo usada. E aí, a gente começou a estudar a pré-história. E antes da pré-história, tá lembrado daquela ficha, não é? Aquela ficha do começo do ano. Antes de começar a pré-história, a gente viu as origens do homem histórico, estudando, não é, o que a paleontologia diz sobre as nossas origens. Onde é que a gente apareceu? Aí a teoria evolucionista, que foi, né, desenvolvida desde os gregos com Anaxágoras, e passou por Buffon, passou por Lamarck, e chegou a Charles Darwin, e já tem sido aperfeiçoada. O evolucionismo diz que a espécie humana surgiu na África. A África é o berço de todos os gêneros e de todas as espécies humanas que existiram até agora. O gênero Pithecus, o gênero Anthropus e o gênero Homo. E de cada gênero desse, várias espécies. A gente falou sobre algumas delas, viu essa evolução e percebeu que aproximadamente entre 100 mil e 300 mil anos antes de nós, lá na África, surgiu uma espécie chamada Homo sapiens. E é essa espécie que vai terminar dominando o planeta Terra, habitando todos os continentes. E que, obviamente, porque essa espécie sobreviveu, porque ela era melhor adaptada a todas as mudanças climáticas que ocorreram nesse tempo, 300 mil anos atrás, até hoje, e era também uma espécie que era capaz de fabricar instrumentos cada vez mais aperfeiçoados e desenvolver técnicas de sobrevivência que as outras espécies não eram capazes de desenvolver. Então, aos poucos, o Homo sapiens vai, né, se espalhando. Quando veio a quarta era glacial, há 40 mil anos atrás, muitas espécies sumiram do mapa. Os pitecântropos, não é? Os australopitecos e coisa e tal. Restaram os Cro-Magnon, os neandertalenses, o homem de Neandertal, e o Grimaldi. E o Homo sapiens. Pronto. A partir daí, o Homo sapiens vai suplantando essas três últimas espécies de Homo. Suplantando na tecnologia e suplantando na guerra. Né? É exatamente. O Homo sapiens vai matar essas espécies que ocupavam espaços de sobrevivência. O homem de Neandertal era um caçador fora do comum. O Homo sapiens também é. E aquele espaço era pequeno demais para neandertalenses e sapiens. Alguém vai sumir. Sumiu o Neandertal. E o Homo sapiens sobreviveu. Então, a partir de 10 mil antes de Cristo, só sobrevive no mundo inteiro o Homo sapiens. Não é isso? Claro que eu estou sendo rápido apenas para mostrar. E aí, a evolução, não é, dessas espécies, desses gêneros, forma o que nós chamamos de pré-história. Basicamente, a pré-história pode ser dividida em paleolítico, que é subdividido em paleolítico inferior e superior, e o neolítico, que é para nós a fase mais importante, de maiores evoluções, de maiores transformações. Né? O homem fabrica instrumentos em osso, madeira e pedra.
O homem descobre técnicas para usar o fogo, depois descobre, não é, métodos de fabricar o fogo. O homem sepulta os seus mortos. O homem é nômade primitivamente. Né? Depois, com a descoberta da agricultura, com a descoberta da domesticação de animais, ele vai se tornar sedentário. Ainda nômade durante a era glacial, o homem vai desenvolver a linguagem articulada, a escultura, a pintura rupestre. Não é isso? No Neolítico, as mulheres inventam a cerâmica, o tear. Os homens, o macho da espécie, inventam o barco, a roda, o arado. Você está vendo? São 4 milhões de anos de evolução. Até a gente chegar à aldeia neolítica, onde a agricultura do trigo, centeio, cevada, não é? O arroz na China, a aveia na Índia, não é? O arroz na Ásia, a China e todo o sudeste asiático, não é isso? O trigo também na Europa, o milho, a batata, o feijão, o jerimum ou abóbora, a mandioca aqui nas Américas todas, o fumo, o algodão, tá vendo? Na África, o sorgo, o inhame, o amendoim. Em todos os continentes, o ser humano sempre descobriu uma raiz, um tubérculo, um grão, um cereal, que seria a base de sua alimentação. E usou a água, canais de irrigação, barragens, para poder desenvolver essa agricultura. E domesticou animais. E vai chegar um momento que o Neolítico se acaba. Mas isso vai ser assunto da aula seguinte. Até lá então.